Anota aí pra não esquecer, amanhã tem Fluminense e Ceará ao vivo na Globo depois de Império, hein? E Xerém é cheio de promessas, né? E a promessa da vez é o André, que foi o herói do último Fla-Flu. A gente já perdeu as contas de quantas vezes o raio caiu nesse lugar. Xerém, fábrica de craque, hein? Fica de olho, hein? Fica de olho. Porque piscou, alguém aparece, brota talento. A que explodiu mais recentemente é a chamada Geração dos Sonhos. Campeã brasileira sub-17 na temporada passada, com o brilho do Kaique, hoje no grupo principal. E se a gente volta um pouquinho, a fonte fica ainda mais farta. Geração de Ouro, um apelido que diz muito sobre um grupo de jogadores revelados pelo Fluminense. Jovens nascidos em 2001 e 2002. A geração de João Pedro e Marcos Paulo, que já foram para a Europa, e também de Luiz Henrique, Calegari, Martinelli e do André. Todos conquistaram espaço no time profissional. O cara que decidiu o Fla-Flu de domingo foi festejado por muita gente nas redes sociais. Creio que é um gol que vai me dar bastante confiança para a sequência da temporada. Posso sair mais gols ainda, continuar ajudando o Fluminense. É o que ele planeja desde 2013, quando saiu de Algodão, no interior da Bahia, para jogar no tricolor. Isso ajuda a entender tamanha euforia do jovem de 19 anos. É o segundo Fla-Flu seguido no Brasileiro que o Fluminense vence com gol nos acréscimos. No retorno da edição 2020, ganhou no finzinho com o gol do Iago Felipe. Outros Fla-Flus virão, mas está registrado. O de número 434 teve um único dono. Tem futuro, André. Te dá uma dica agora que me deixa numa alegria que você não imagina. Entra lá no ge.globo/podcasts que tem novidade, minha gente. É o Café e Bola comigo e com meus parceiros das antigas do rádio aqui do Rio de Janeiro, falando muito do futebol carioca do nosso jeito. Escuta lá, tá bem maneiro. Oito jogos, 720 minutos e um só sentimento: saudade. O torcedor do Flamengo estava contando os segundos para a volta do Arrascaeta. Mas a espera terminou, gente. Como o Uruguai foi eliminado da Copa América, ele deve entrar em campo amanhã contra o Atlético Mineiro. No único jogo do Brasileirão que jogou contra o Palmeiras, Arrascaeta fez 4,9 pontos. Agora, para escalar o uruguaio no seu time, você vai gastar menos de 14 cartoletas. Então, hein? Olha só, antes do Pedro Henrique Torres, os desfalques prejudicaram o desempenho do Flamengo no Campeonato Brasileiro durante a Copa América. 50%, 3 vitórias, 3 derrotas. O time fez 8 gols e sofreu 6. Vamos lá, Pedro Henrique Torres, por favor, Pedro, bastidores desse Flamengo, do ambiente que envolve o Rogério Ceni. Eu estava lendo algumas coisas aí, em que o Ceni estaria cada vez mais isolado, dentro ali do ninho do urubu. Você tem esse tipo de informação também, Pedro? Bom dia. Bom dia, Bruno, Mari, Prates, também Marra, um prazer participar com todos vocês aqui no Sport Center mais uma vez. Olha, acho que foi pouco depois da conquista do Flamengo no bicampeonato da Supercopa do Brasil, a gente comentava até aqui mesmo no Sport Center, o Rogério Ceni precisa ganhar créditos para ter um pouco mais de paz, né? Um pouco mais de tranquilidade. Ele precisa comprar créditos para ter tranquilidade para os dias seguintes. Foi sempre assim desde que ele chegou ao Flamengo. O que acontece é que ele não comprou esses créditos recentemente aí, 3 derrotas que ele somou. Então, o ambiente fica um pouco mais turbulento para ele, mais natural, né? E começam sempre a surgir um pouco essas questões assim. De fato, há um pouco de pressão, é natural, não tem como ser muito diferente. Aí o Flamengo bicampeão brasileiro, teve a Libertadores recentemente, tem um super elenco e fica um pouco apertada essa situação. A gente falava aqui ontem, um panorama de uma possível demissão do Rogério, uma saída, não é o que se pinta no momento, pelo menos até agora, a não ser que amanhã
no Mineirão aconteça algo absolutamente extraordinário, no caso muito bom para os atleticanos e absolutamente terrível para os rubro-negros. A gente não imagina esse cenário, mas no dia a dia do Ninho do Urubu, assim, não dá para dizer assim que há um completo desconforto com o Rogério nesse sentido, assim, não, mas é mais a questão da pressão do dia a dia, dos resultados, a falta de resultado começa a surgir esse tipo de notícia de um Rogério cada vez mais isolado, etc., nesse sentido assim. Obviamente você pode ter algum tipo de rusga no dia a dia, algum tipo de desentendimento que é natural no ofício de cada um. A gente pode ter no nosso dia, cada um engenheiro, um médico, um advogado, todo mundo tem. Aqui tem sentido, toda hora. Mariana. Exatamente. Só que o futebol também é muito público, né? Se torna tem muita exposição nesse sentido. E o Rogério também, ele tem uma característica que o semblante dele deixa muito claro, às vezes, o desconforto que ele tem. Ele é um cara que não gosta de perder de jeito nenhum. E por muitas vezes ele já deixou claro também que ele quer reforços, né? Ele vê o time perdendo jogadores para convocações e ele quer reforços, ele quer cada vez mais ter um time forte para continuar combatendo, porque de certa maneira ele serve mesmo como um escudo, um para-raio ali, segue tomando muita pancada e até o momento também, Bruno, ninguém da diretoria veio a público aí para dar aquele famoso respaldo para o Rogério publicamente, falar, olha, a gente não vai contratar ninguém nesse momento não, é o que temos, a torcida tem que compreender, de fato o Rogério está tendo que se virar com o que tem aí, mas e aquela grande rejeição de parte de torcida com o Rogério, mesmo com ele conquistando os títulos, então a cada jogo é fora Ceni, ganha ou perca, então agora está perdendo, o negócio fica um pouco mais complicado, mas de repente ganhando do Atlético amanhã, no Mineirão, uma boa vitória, aí ele compra mais uns créditos até domingo contra a Chapecoense, e assim vai andando. Vamos observando o caminhar do Rogério Ceni no Flamengo. E Pedro, já que os reforços em termos de contratação não chegam, pelo menos o retorno da Arrascaeta faz até o torcedor rubro-negro respirar um pouquinho mais aliviado, né? Dá um grande sorriso, né, Mari? Dá um grande sorriso. O torcedor rubro-negro estava torcendo descaradamente, né? Ia falar aqui discretamente, mas descaradamente contra o Uruguai, né? Na Copa América, porque queria o retorno logo assim do Arrascaeta, porque faz muita falta, né? O torcedor do Flamengo tá torcendo contra o Brasil. Hein, Pedro? Você tá torcendo contra o Brasil, imagina contra o Uruguai. Descaradamente. Depois que o Brasil se classificou para as semifinais, que ia ter terceiro lugar, e até deixou para lá porque ia ficar até o fim da semana de qualquer maneira, mas contra o Uruguai, que tinha possibilidade imediata, né? E aí trouxe logo o Arrascaeta, se apresentou ontem junto com o Pires da Mota, que volta depois de longo inverno, né? Teve no futebol turco e agora está de volta aí, e o Isla também, que possivelmente até volte como titular, porque o Mateuzinho teve até um desgaste grande nas últimas partidas aí. O Isla deve estar até mais inteiro do que ele, porque jogou na Copa América, mas não tanto assim, na sequência do Mateuzinho. Então o Flamengo dá uma encorpada para esse duelo contra o Atlético Mineiro. É bem importante voltar a vencer, é o que interessa nesse momento, porque o Flamengo, de fato, foi bem melhor, bem superior em grande parte do jogo contra o Fluminense, mas uma bolinha no final ali levou 1-0 e aí causa aquela pressão, aquele aperto, aquele clima ruim, aquele salseiro no Ninho do Urubu, todo mundo olhando desconfiado, um olhando para o outro, e a torcida fica em cima, hashtag fora Ceni, a galera fica meio muito nervosa, desconfiada, e aquilo, não tem muito jeito, é comprar créditos, ou como a gente dizia na nossa época, tinha que comprar uma fichinha ali pro fliperama para seguir jogando, é mais ou menos o que o Rogério vai tentar fazer nesse Mineirão amanhã. Não tem muita saída, né? É assim, é comprar mais resultados, seguir para frente, porque é o que o Flamengo tem que fazer agora. Insert coin. Agora, vocês sabem que o nosso colega João Guilherme, nosso amigo João Guilherme, ele tumultuou a nação, a FlaTT no Twitter, viu, Prato Cimarra? Porque ele me mandou o seguinte, ele perguntou se o time do Rogério Ceni joga mais bola que o time do Domi, e ele tem dúvida. O que você acha, Marra? Eu acho que o time do Domi teve um trabalho cortado no Mineirão, a gente já falou sobre isso, né? Uhum. Então não tem um
um quadro completo. Eu acho que o time do Rogério, completo, com todos os jogadores, já jogou mais bola por mais tempo. E agora é que vive a questão da desconfiança, porque também jogou muito desfalcado. Mas eu acho que o Rogério...